Ei, me fala uma coisa, você tem convicção? Afinal de contas, o que é convicção? Qual é a diferença entre convicção e razão? Qual é a importância da convicção para a minha própria experiência de vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin, e se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, não esqueçam, todas segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. Então coloca um reloginho aí, 7 horas da manhã, segunda-feira, o vídeo já estará no ar. Lição de número 11, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. O que é ser convicto? Você tem convicção? Qual é a importância da convicção com a emoção? Ou convicção e emoção são as mesmas coisas? Ou convicção e razão são as mesmas coisas? Qual a importância dela para a minha própria experiência cristã e a minha experiência de vida? É isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a convicção. Para isso, eu leio primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 12, tá? Tópico primeiro, convicção espiritual. O que você precisa colocar na sua mente é o seguinte: como ser convicto no mundo onde tudo é relativizado? Como que eu posso ter convicção no mundo onde ser ou não ser depende? Onde a verdade varia? Onde a crença ela pode variar de acordo com o lugar aonde eu estou. Se convicção, daqui a um pouco nós vamos trabalhar isso, é algo inerente meu ou que eu adquiro ao longo do tempo, como ser convicto no mundo relativizado e no mundo duvidoso? Então, ter convicção hoje é um desafio. Ser convicto não é para qualquer um. Ser convicto realmente é alguém que desafia os padrões deste século. Porque quando você é convicto, você anda na contramão de uma sociedade. Você está andando não entre a maioria, mas entre a minoria. Ser convicto é ter a certeza de que você é e faz parte de um pequeno grupo. Mas ser convicto tem as suas razões. Ser convicto também tem as suas alegrias. Ser convicto também tem os seus frutos e os seus benefícios. Eu quero te lembrar que eu já postei 2 pregações imperdíveis. As 2 pregações eu vou deixar aqui embaixo e vai ter um cardzinho aqui em cima também. A primeira pregação é: quais são os segredos da ceia do Senhor? Eu falo sobre a solidão na ceia. E a segunda pregação é uma série que eu iniciei. A primeira já está aqui no YouTube, tá? O título é Quem Serei? É imperdível porque eu falo sobre alegria. Quem eu posso me tornar? E eu revelo como ser uma pessoa alegre, ou o que rouba também a minha alegria. Essas 2 pregações estarão aqui em cima e aqui embaixo. Tópico primeiro, que tem como título a convicção espiritual. Ponto 1, o poder do Espírito. Olha que interessante, ter e ser convicto te conduzirá ao seu destino. Então vou repetir, ter e ser convicto te levará ao seu destino. O apóstolo Paulo, um dia, ele estava pregando o evangelho. Deus, através do Espírito Santo, o impele
para que ele vá para a Europa. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 9 diz assim. Olha o que Lucas nos relata. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia, passa a Macedônia e ajude-nos. Olha que interessante, Paulo recebe um chamado. Paulo ficava em Jerusalém. Paulo estava pregando naquela região. Paulo, o máximo que ele chega são nas cidades vizinhas. Mas um dia ele é desafiado pelo Espírito Santo ou compelido pelo Espírito de ir até a Macedônia. Para quem não sabe, era um lugar da Europa. Ou seja, o evangelho ia sair de Jerusalém e ia ganhar um novo território. Agora ele estava indo para a Europa. Ou seja, o que fez ele ir à Europa? Foi a convicção. Porque convicção não depende de emoção. A convicção ela está sempre baseada em uma razão. Mas preste atenção que a razão nem sempre ela pode ser testada em laboratório. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia fala para nós, aquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, às vezes sobressai, às vezes não anda junto com a razão. Ou seja, eu não estou falando de estado de loucura, mas eu estou falando de incompreensão humana. Porque às vezes o que Deus fala está no seu mundo, está no seu habitat. E quando entra no mundo natural, no mundo dos homens, às vezes não é compreendido pela mente finita. Por quê? Porque o eterno tem caminhos e o pensamento dele é muito maior do que o nosso. Então nem sempre o convicto ele anda por convicção plausível, convicção aonde eu posso explicar, esmiuçar, levar para o laboratório e concluir que aquilo que falou realmente é verdade. Por exemplo, 1 mais 1 sempre vai ser 2. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Quando eu levo alguma coisa para o laboratório para ser provado e testado, ou seja, isso sempre vai ter resultado. Então andar com Deus nem sempre terá resultado. Agora há pouco eu acabei de perguntar para o meu filho, o que é convicção? Convicção e razão são as mesmas coisas? Ele parou e me deu uma resposta magnífica. Ele disse que convicção é a ação do irracional. Mas esse irracional não é um louco. É fazer aquilo que às vezes ele não entende, mas ele acredita, baseado no texto das Sagradas Escrituras. Então Paulo estava convicto do quê? De uma palavra. E por causa dessa convicção, fez ele ir ao seu destino. Qual que é? A Europa. Então, por isso que nós precisamos andar por convicção, porque é ela que levará você ao seu destino. Olha que interessante, se Paulo andasse apenas com as emoções, ele não iria para lá. Olha o que ele diz no verso de número 10 do capítulo 16. Paulo diz assim, logo depois dessa viagem, procuramos partir para Macedônia, concluindo, sublinha isso, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Olha o que Paulo faz, ele ouve e ele calcula, ele conclui. Olha que interessante, esse concluir nem sempre é razoável, nem sempre é compreendido na plenitude da sua palavra. Mas se foi o Eterno que disse, nós devemos acatar a sua palavra. Por isso que convicção não é uma mera emoção, mas é uma convicção, mas é uma razão. Mas essa razão não precisa ser provada em laboratório. E é tão interessante que quando você é convicto de uma coisa e vai fazer esse chamado, cumprir essa vocação, se você não é convicto do seu chamado, daquilo que você foi vocacionado para fazer, você abre mão da sua convicção e você pega ferramentas humanas para fazer aquilo que você entende que precisa ser feito. O homem convicto, ele não anda meramente
por palavras humanas. Ele não usa também de artifícios técnicos humanos para cumprir ou para fazer aquilo que ele acredita que foi chamado para fazer. Ponto 2, convicção em Deus. O convicto supera a dor. Anota essa, o convicto supera a dor. Quando Paulo chega em Filipe, olha no verso 10, que ele concluiu que Deus chamava ele para lá. Mas se nós continuarmos lendo o texto do capítulo 16, nós vamos observar que quando ele chega na cidade de Filipos, que foi a primeira cidade da Europa que ele chegou, o que ele fez? Que hoje faz parte da Grécia. O que aconteceu com Paulo? Paulo é preso. Tinha uma menina que estava ali, que Paulo entendeu que ela estava possuída por um espírito maligno. Paulo é preso. Paulo é açoitado junto com Silas, mas ele foi amarrado, os seus pés e os seus braços foi colocado num tronco. Paulo estava ali impossibilitado, Paulo estava ali cumprindo um chamado, mas ele acaba de chegar naquela cidade e vai preso. E o que Paulo e Silas faz? Eles cantam. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, vocês sabem o que aconteceu, houve um grande terremoto. O que eu preciso entender é, convictos superam a dor. Quem tem convicção não está exime, não está imune da dor, mas ele supera. Por quê? Porque a convicção fala mais alto. A convicção supera. A convicção é o guia, é o norte. A convicção é a certeza daquilo que está dentro do seu coração vai se concretizar. O importante para ele é o final, não é o meio, não é a trajetória. A trajetória para ele não é importante. O importante para ele é a palavra inicial e o destino que aquela palavra falou para ele. O meio é irrelevante. Por isso que o convicto supera a dor. Em Filipos teve açoite, foi preso, passou grandes perigos, mas o convicto não nega o seu destino. Ponto 3, fidelidade na pregação. O convicto aceita apenas uma voz. O convicto pode até ouvir várias vozes, mas ele só acata uma voz. Porque o verso 10 do capítulo 16 diz que, concluindo Paulo, eu tenho a mais absoluta certeza que quando Paulo ouviu aquela voz do Espírito Santo pedindo para ele ir até a Europa, é claro, é óbvio, por isso a palavra concluindo. Por quê? Porque com certeza ele ouviu outras vozes. Não vai, Paulo. É uma besteira. Isso é você que está pensando. Isso é fruto da sua mente. Isso é fruto do seu coração, é meramente uma emoção. Você não está na sua plena razão. O que você está ouvindo não procede de Deus. E Paulo começou a pensar. Enquanto Paulo pensava, vozes contrárias chegou até a ele. Porque para ele concluir alguma coisa, ele teve que ouvir o contrário. Quando ele ouve o contrário daquilo que ele ouviu, ele concluiu que Deus estava vocacionando ele. Então, o convicto, ele ouve várias vozes, mas ele sabe reconhecer a voz daquele que chamou ele. Ou seja, o convicto ouve várias vozes, mas só aceita uma, ou só segue apenas uma. Qual é? A voz do Espírito Santo de Deus. Aí eu concluo uma outra ideia, que o evangelho não se mistura. O evangelho ele não pode ficar misturado com outras ideias. Mas quando eu ouço o verdadeiro evangelho, a Bíblia diz claramente que as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, quando ouve o evangelho, ele sempre vai reconhecer a voz do bom pastor. Ou seja, esses dias uma pessoa disse para mim, aqui nos Estados Unidos, Fábio, se nós pregarmos o verdadeiro evangelho nas igrejas, ela esvazia. Porque aqui nos Estados Unidos é muito terrível. Aqui o que eu mais ouço aqui é besteira em cima dos púlpitos. Aqui é difícil ter uma igreja séria. Quando eu falo séria, é que prega o evangelho seriamente. Eu sei que isso pode fechar muitas portas para mim, mas nós precisamos falar isso. Ou seja, mas se eu prego o verdadeiro evangelho, eu preciso entender que a Bíblia vai se cumprir, que as suas ovelhas
ouvirão e reconhecerão a voz do bom pastor. Por isso que nunca pare de pregar o verdadeiro evangelho, porque sempre as ovelhas ouvem a voz e seguirão a voz do pastor. Tópico segundo, convicção moral. Ponto 1, a retidão nas ações. O convicto aceita a moral, ou a convicção afeta a moral do indivíduo. Primeiro ponto, o que é retidão? Retidão é aquele que não desvia do caminho. É aquele que tem uma reta, que anda num caminho reto. Ele não é como um homenzinho torto, que vivia uma vida torta. Ele poderia até viver uma vida torta, mas quando ele é convicto, isso afeta a sua moralidade. Por exemplo, o que mente não mentia mais. O que furta, ele anda honesto. Agora ele não fala mais palavras torpes. Esses dias eu estava dentro da igreja e nós estávamos conversando dentro do templo. E o irmão começou a falar alguns palavrões, mas sem querer. Por que ele fez isso? Porque ele fala na rua. Ou seja, ele tem essa mania de falar palavrões na rua. Eu não conheço fora da igreja, mas é natural. Foi tanta naturalidade que isso reflete o quê? Dentro da igreja estava refletindo que ele era lá fora, ou seja, era natural o falar dele. Então o que é palavras torpes? Palavras que negam uma retidão com Cristo. O convicto afeta plenamente a sua moral. Ou seja, o convicto tem a certeza de que ele precisa ter uma mudança de vida. Ele precisa ter uma vida diferenciada. Ele precisa imitar o Cristo. Ele precisa pisar na mesma pegada do Cristo que palmilhou aqui nessa terra. Então é isso que Paulo estava querendo nos informar, que o convicto, que aquela pessoa que é convicta, afeta a sua moralidade. Partindo desse pressuposto, olha que nós vamos ler na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 5, que diz assim: como bem sabeis, nunca usamos de palavras bajuladoras, nem de intuitos gananciosos. Deus é nossa testemunha. O que Paulo está salientando aqui? Paulo está salientando a moral dele. Ou seja, ele não usa o evangelho, ele não usa a posição que ele tinha para usar em proveito próprio e para se auto-beneficiar. Paulo usa a expressão aqui no verso de número 5, como intuito ganancioso. Por quê? Paulo, ele chega em Filipos e depois ele vai para a igreja de Tessalônica. E lá era uma região muito pobre, ou os irmãos eram muito pobres. E o que Paulo faz? Paulo, ele começa a fazer coisas próprias para não pesar a igreja de Tessalônica. Ou seja, ele não usou do privilégio de apóstolo, nem o direito que ele tinha de viver em prol disso, para sugar e para penalizar os irmãos que já viviam em plena dificuldade. Ele não usa a sua posição, ele não usa o evangelho de forma gananciosa. Parece que é o contrário de hoje. Parece que hoje as pessoas usam o evangelho para fins lucrativos. Uma das coisas que eu mais ouço aqui nos Estados Unidos é dinheiro em cima dos púlpitos. Ou seja, eu não ouço sobre pecado, eu não ouço sobre a volta de Cristo, eu não ouço sobre o verdadeiro evangelho, mas eu ouço sobre dólar, eu ouço sobre o green card. Se você for fiel, Deus vai te dar o documento. Se você for fiel, Deus vai te dar muito dinheiro. Se você for fiel, Ele vai te prosperar nessa terra. Espera, para. O evangelho não se mistura com dinheiro. O evangelho não pode ter fins lucrativos. O evangelho atinge a alma. O evangelho atinge a moral. O evangelho a ideia do evangelho é não fazer você um melhor crente, mas um ser humano melhor. Esta é a proposta do evangelho. Ponto 2, refutação ilibada. Olha que interessante, quando a convicção afeta a moral, a convicção dessa pessoa é uma convicção, ou a reputação é uma reputação ilibada. Olha que interessante, quando foi escolher, em Atos capítulo 6, e o verso de número 3, os diáconos,
eles tinham que ter uma reputação ilibada. O que significa isso daí? Eu acabei de receber uma notícia hoje de que um pastor aqui nos Estados Unidos separou para o ministério uma família que há 3 meses atrás o marido e a esposa estavam na praia aqui nos Estados Unidos, bem no início do nosso verão, porque o verão acabou tem uma semana, bem no início do verão, esse casal maravilhoso foi na praia. Chegando lá, a esposa desse irmão teve um encontro com a amante. E as duas fizeram o quê? Se atracaram na praia. Passou um mês, me parece, que o pastor deu um cargo para ele muito importante na igreja. Então, biblicamente, isso não é uma reputação ilibada. O que é uma reputação ilibada? Reputação sem mancha. Uma reputação séria. Uma reputação aonde não é perfeição, mas é uma pessoa que luta contra o pecado. É uma pessoa que não tem a ideia de ser perfeito, porque perfeito não somos, mas é uma pessoa que está constantemente lutando para agradar aquele que o chamou e o alistou para a guerra. Uma outra coisa que eu preciso entender aqui nesse ponto é o seguinte, que no reino somos servos, nunca senhores. Essa ideia, porque eu estou no reino, eu preciso ser servido, essa ideia é antagônica. Reino, eu sirvo, eu nunca serei servido. É claro, Fabio, mas se eu estou no reino, eu estou servindo outras pessoas. Se eu sou servo, eu estou servindo. Então, a outra pessoa que está ou não no reino, ela vai receber o meu serviço. A ideia aqui é justamente essa. Você nunca ter a ideia de senhor, mas sempre de servo. Então, olha que interessante. Se eu tenho a ideia de servo, eu sirvo vocês. Nesse âmbito, vocês que estão no reino estão sendo servidos. Mas você não pode pensar que é senhor da história. Você não pode pensar que vai ficar num trono sendo abanado e recebendo uvas na boca. Você precisa ter a ideia que você também é servo. Como você está recebendo auxílio, você é recíproco. Você ajuda outras pessoas. Ou seja, reino nunca pode ter a ideia de servo, mas sempre... reino nunca pode ter a ideia de senhor, sempre de servo. O problema é que hoje nós vivemos aquele evangelho de vantagens. Esses dias, eu não vou falar o nome, mas de uma mulher muito famosa no Brasil, uma grande pregadora, muito renome, e esses dias ela disse que nós precisamos ir para a casa de pessoas que nos tratam bem, que chega lá, faz um banquete para nós. E aí ela disse... fulana, isso é privilégio? Isso é barganha? Não, isso é honra. Isso não é honra. Ela não está pregando o verdadeiro evangelho. Muito cuidado com essas vantagens e com essas honras. Muito cuidado. Eu preciso me relacionar com pessoas que não me honram. Eu preciso me relacionar com pessoas que eu não tenho vantagem. Esses dias uma pessoa disse o seguinte, agora eu estou me relacionando com tubarões, porque eu cansei de me relacionar com lambari. Ou seja, eu só me relaciono agora com pessoas de dinheiro, com pessoas aonde pode me dar uma boa posição, um bom destaque, aonde eu fico na alta dentro da sociedade. Espera, isso não é o evangelho. A Bíblia diz que eu preciso olhar para o outro, sendo o outro superior a mim. Ou seja, eu sempre tenho que ser servo, nunca senhor. Fábio, então eu não vou ficar honrando as pessoas, é claro. Você precisa honrar, mas você não pode ter esse sentimento de vantagem. Você não pode ter esse sentimento de barganha. O problema é usar a barganha. Você não pode olhar para o outro pensando o que o outro vai ser útil na minha vida. Mas a ideia é o que eu posso ajudar naquela pessoa. O que eu posso acrescentar nele.
Se eu acrescento alguma coisa nele, eu me relaciono. Mas se eu prejudico, se eu subtraio alguma coisa dele, eu não vou me relacionar com ele. Por quê? Porque eu vou prejudicar ele. Se eu não posso ajudá-lo, então eu não prejudico. Essa é a lógica do evangelho. Eu preciso sempre agregar alguma coisa no próximo. Então, muito cuidado com essas vantagens e honras que o evangelho, ou que nas relações interpessoais nós vamos nos associando. Ponto terceiro, vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? Sem censura, sem corte, caminho livre, sem mancha. Pessoa que pode falar de qualquer coisa. Pessoas que podem falar de qualquer coisa. O que é uma vida irrepreensível? É uma pessoa que pode falar de qualquer coisa. Se você não pode falar de qualquer coisa, a sua vida não é uma vida irrepreensível. Você tem caminho preso. Você é censurado em algumas áreas da sua vida. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de irrepreensível, de ser irrepreensível. Ou seja, tem pessoas hoje que não podem falar de determinadas áreas porque estão manchadas nessas áreas. Então, isso é vida irrepreensível. Por isso que eu volto a dizer que a convicção afeta a tua moral. Tópico terceiro, convicção social. O bem-estar comum. Olha que interessante. Uma pessoa convicta, dentro da esfera da convicção do bem-estar, ele sempre olha para o coletivo e nunca para o indivíduo. Vou repetir, o convicto sempre olha para a coletividade, nunca para a individualidade. Mas me responde uma coisa, qual coletividade eu devo olhar? Qual o grupo? Aí você tem que tomar cuidado. Eu vou olhar só para o grupo da minha igreja? Eu vou olhar só para o grupo específico que eu amo? Eu vou olhar só para a Assembleia? Só para Deus Amor? Ou só para os crentes? Para quem você está olhando? O convicto, o olhar dele é coletivo. Quando eu falo coletivo, o meu olhar é para a humanidade. Quando eu uso a expressão individualidade, ou seja, um indivíduo do meu grupo, eu preciso olhar para a coletividade. E essa coletividade não tem título, não tem placa, não tem etnia, não tem cor. Essa placa não tem nome. Se o meu olhar para um grupo tem nome, eu estou discriminando, eu estou segregando, eu não estou cumprindo a palavra de Deus. Eu preciso me relacionar com um olhar macro. E dentro do macro, eu vou não individualizando, mas eu vou me conectando, tendo empatia com outras pessoas. Mas se eu olho apenas a individualidade, a minha placa, se eu olho apenas a minha crença, eu não estou cumprindo a convicção espiritual do bem-estar. Então, muito cuidado com isso daí. Porque eu preciso entender que o espiritual e o social se entrelaçam. Porque tem pessoas que é crente só dentro da igreja. No social ele não faz nada. Por quê? O social é humano. Um dia nós estávamos numa reunião de obreiro na sede do Belenzinho, na capital do estado de São Paulo, na antiga sede do Belenzinho, e tinha dois juízes, tinha um promotor de justiça falando sobre um caso que estava pleiteando a ajuda dos obreiros. E eu ouvi dois obreiros, que era a reunião de obreiro, saiu do meu lado, olhou um para o outro e disse: eu não vou ficar aqui dentro da igreja ouvindo esse cara falar de coisas do mundo. Ou seja, isso reflete um pouco o nosso pensamento. Confundem espiritualidade uma coisa, social outra, negativo. Espiritual e social se misturam. Ou seja, olha o que Paulo disse, para quem eu devo trabalhar honestamente, como se eu estivesse trabalhando para o meu Senhor. Ou seja, eu trabalho na empresa do mesmo jeito que eu estivesse trabalhando para Deus. Para Deus eu não sou fiel. Eu não vejo Deus, mas eu preciso ser fiel a Ele. Eu posso não ver o meu patrão, mas eu preciso ser fiel a Ele. É essa a ideia que o apóstolo Paulo passa para nós. Mas nós renunciamos isso. Responsabilidade social e espiritualidade andam de mãos juntas. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado, porque tem muitos pecados que nós cometemos que ele acontece na esfera social. Por exemplo, se eu discrimino alguém,
Isso é um pecado social. Mas isso afeta o meu comportamento. E se afeta o meu comportamento, entra na esfera espiritual. Então, por isso que eu não posso, de forma alguma, desassociar, divorciar vida social e responsabilidade espiritual. Ambas andam de mão dadas. Ponto de número 2, dedicação altruísta. Querido, eu sei que o termo altruísta, ele foi inventado tem mais de um século, tá? Em 2035 vai completar 200 anos dessa palavra. É uma palavra usada que eu não preciso de algo divino para promover o bem. Mas nós entendemos que o bem, ele só pode ser promovido ou feito se ele vier da parte de Deus. Aqui, a ideia não é se você é crente ou não. Se você está praticando o bem, nós acreditamos, eu gosto de acreditar nisso, que você tem a fagulha de Deus dentro de você. Ou seja, algo de Deus está dentro de você. Porque o pior homem, aos nossos olhos, ele tem uma fagulha de Deus dentro dele. Então, o que é dedicação altruísta? Eu resumo numa frase: o convicto abre a mão dos seus direitos. Quando você é convicto da sua posição, você não olha para o seu direito. Você abre mão dele. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Certamente vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Querido, olha que interessante, Paulo tinha todo o direito de receber salário, de receber ajuda, mas ele abre mão desse direito. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que não abrem a mão do direito dele por nada dessa vida. Convicto não olha para os seus direitos. Convicto olha para a necessidade alheia. Se você estiver olhando para os seus direitos, tenha certeza de uma coisa, que você não está cumprindo os princípios da palavra de Deus. Porque o convicto não olha para si, ele olha para o outro. O convicto analisa todas as possibilidades e ele sempre vai escolher a melhor, não para si, mas para o outro. O Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.